Existem duas possibilidades para você mandar o seu backup para uma nuvem utilizando o Vim Backup Replication. Uma delas é utilizando o Scale-Out Repository junto com o Object Storage para armazenar os backups. No vídeo de hoje eu vou te explicar como é que funciona o Scale-Out Repository. Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, sou especialista em infraestrutura e cloud aqui na UIT. No vídeo de hoje, conforme eu falei na intro, nós vamos falar sobre o Scale-Out Repository do Vim Backup Replication. O Scale-Out Repository ele é um repositório inteligente no qual ele vai fazer a administração dos seus backups, ele vai fazer offload de backups para Object Storage para você ter um backup de longa retenção. E para entender bem como é que funciona o Scale-Out Repositório, ele vai trabalhar com duas etapas. A primeira é o Performance Tier, que no caso é o seu armazenamento local. Todo backup ele é primeiro executado no Performance Tier. Ele armazena sempre primeiro no Performance Tier. Quando o Vim Backup ele inicia um novo backup full, ele inicia uma nova cadeia de backups. E a cadeia antiga, que foi fechada no full anterior, ela pode ser movida para um Object Storage. Eu vou mostrar uma apresentação para explicar isso melhor, porque isso confunde bastante como o Vim opera utilizando o Scale-Out Repository. E ter o Performance Tier é um ponto crucial, porque o Vim ele sempre procura primeiro o que ele tem on-premise, para depois ele buscar o que falta para ele montar o backup na nuvem. Com isso, você tem uma redução de custo significante, porque você não precisa estar sempre baixando arquivos da nuvem. A gente sabe que tem um custo para isso, tanto com API quanto com banda de outbound de cloud. Então, o Vim ele sempre vai fazer essa otimização para que você gaste o menos possível quando você está fazendo um restore aí de alguns backups que já estão armazenados na cloud. Então beleza, esse slide aqui ele vai reforçar exatamente isso que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Então basicamente todo backup quando ele é executado, ele primeiro é executado aqui no Performance Tier e só quando ele se torna um backup nativo de uma cadeia inativa, ele faz o offload para o Capacity Tier. Daí pode ser um S3 compatível, um Amazon S3, qualquer Object Storage que trabalhe com S3 está nessa camada aqui. Aí mais alguns exemplos aqui, um Amazon S3, Microsoft Blob, IBM Object Storage, o Object Storage da Google e por aí vai, tá bom? Qualquer Object Storage S3 ele vai funcionar. Na versão 11 do Vim, a gente tem a capacidade de adicionar mais uma camada que é a de Archive Tier, que é para aqueles backups que vão precisar ficar guardados por muito tempo e não vão ser utilizados. Então a gente consegue ainda mandar eles para um Glacier, para um Blob, na camada de Archive, para ter um custo de armazenamento muito mais baixo, tá? Mas lembrando que são aqueles backups praticamente anuais que praticamente certeza que você não vai precisar, tá? Essa é a ideia do Archive Tier. Nas configurações do Scale-Out Repository, a gente tem duas possibilidades, o Copy e o Move. O Copy, ele basicamente vai gravar no seu Performance Tier e ele gera uma cópia também no Capacity Tier. Ele cria um backup no seu Performance Tier localmente e assim que finaliza esse job, ele também vai copiar para o Object Storage. Então ele mantém copiado nas duas pontas. Aqui um exemplo de como isso vai funcionar. Então basicamente você executou o job de backup, ele executa no Performance Tier e assim que finaliza ele faz uma cópia no Capacity Tier. Conforme os backups incrementais vão entrando, ele vai fazendo a cópia local e vai mandando também do Object Storage no Capacity Tier. Ok? A próxima configuração é o Move. Essa daqui confunde bastante. Ela que vai fazer o offload dos dados pelo Object Storage e vai eliminar aquele dado no seu Performance Tier, mantendo apenas no Capacity Tier, ou seja, na nuvem. Porém, ela só vai fazer isso em cadeias de backups inativas. Aqui eu tenho um exemplo bem claro o que é uma cadeia de backup inativa. Então basicamente aqui na segunda ele executou um backup full e começou uma cadeia nova. Então durante a semana ele executou os backups incrementais e na outra segunda-feira ele executou um novo backup full. Então significa que essa primeira cadeia aqui, ela se tornou uma cadeia inativa. E são esses backups, são esses arquivos que o Move vai trabalhar. Então aqui eu também tenho um exemplo claro para deixar isso bem claro para todo mundo, porque é uma parte um pouco confusa. Então basicamente a gente tem aqui uma janela operacional de 3 dias, tá? Então essa parte aqui em amarelo significa essa janela, que vai manter o backup no Performance Tier. Quando o backup sair dessa janela, aí sim ele faz o offload e mantém apenas no Capacity Tier.
A gente vai ver isso daqui acontecendo agora. Na segunda ele executou o primeiro full, aí ele continua, né, executando os incrementais. Quando ele executar o próximo full, ele iniciou uma cadeia nova de backup. E aqui a gente já tem backup que está fora, né, da janela operacional. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o offload desses dados do capacity tier. Aqui ele vai manter apenas metadados, né, para ter referências de ponteiro. Mas todo o grosso, né, ele vai ser movido para o capacity tier. E conforme os backups forem sendo executados, né, vai saindo aqui da janela operacional e eles vão sofrendo esse offload, né, e se mantendo apenas no capacity tier. Ok? Então isso se repete novamente. Aqui ele iniciou uma nova cadeia, ele só vai começar o offload disso daqui quando ele começar a próxima cadeia de backup e essa daqui se tornar inativa. E por fim a gente pode trabalhar com as duas configurações ativas, o copy e o move. Então basicamente ele vai funcionar dessa forma. Ele vai executar o backup, né, no performance tier, ele copia para o capacity tier e conforme for passando, né, quando ele executar uma nova cadeia de backup, ele faz o offload daqueles dados e mantém apenas no capacity tier. Beleza? Então basicamente, galera, você consegue manter os seus backups lá no Object Storage, economizar espaço, né, para você não manter ele no seu performance tier. Porém, de qualquer forma, é necessário, né, ter um espaço local para você primeiro fazer o backup nele, para depois consolidar e só assim fazer, né, o offload para manter ele dentro de uma nuvem. Falando da segurança, né, dessa transferência, toda transferência ela é criptografada com a chave 256 bits AES e toda parte, né, de criptografia ela ocorre durante o offload. Outro ponto importante, imutabilidade. Como a gente está trabalhando com Object Storage, especificamente, né, o da Amazon, a gente consegue aplicar imutabilidade em cima desses backups. Então o que isso significa? Se eu aplico uma regra de 7 dias de imutabilidade, nenhum backup pode ser alterado durante esses 7 dias. Nenhum arquivo ele vai ser alterado, nenhum arquivo ele pode ser deletado. Ele mantém imutável durante os 7 dias. Só quando sai dessa janela que os arquivos eles podem ser alterados. É uma feature muito interessante para você se proteger contra ataques de ransomware. Bom galera, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like nesse vídeo que ajuda a gente bastante. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais também para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na UIT. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!